Vem aí, mais um campeão de audiência. Começa agora o programa Uma Questão de Fé. Oferecimento Multissom, Clínica Belo Sorriso, Uva e Verde Presentes, Drive Café, Ibiza Churrascaria, Colégio Prisma, Parresia Uniformes, BMS Seguros, Mamão Pitaia, Blueberry Showroom e Agência Experimental. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. É o céu. Muito boa tarde para você, ouvinte da Rádio Inconfidência. Nós estamos chegando mais um sábado, programa Uma Questão de Fé no ar, aqui pela nossa Inconfidência. Já cumprimentando com muito carinho você que nos acompanha pelo AM 840, para você que nos acompanha pela internet, no site da Rádio Inconfidência, pelo aplicativo, no nosso aplicativo Rádio Inconfidência Umuarama, que você pode baixar aí no seu celular, e claro, para você que já está ao vivo conosco também pela página do programa Uma Questão de Fé. Estamos ao vivo também pelo Facebook. Aliás, você que está aí pelo rádio, pela internet e tudo mais, pode também nos assistir e acompanhar por lá, perguntar por lá, fique à vontade para interagir. Bancada completa, time em campo, Pablo já está aqui. Boa tarde, Pablo. Boa tarde. Só falta rolar a bola agora, né? É, só falta rolar a bola. No jogo. Então tá Júnior, bom. boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, ouvintes. Fernando, muito boa tarde. Estamos chegando. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, galera. E o Tigre, que está aqui nas redes sociais. Boa tarde, também. Juninho. Boa tarde, pessoal. Quem tiver por tá lá, arrumado, né? já passa os endereços aí. Você dormiu? Passa os endereços aí. Pessoal, Hoje não tem sorteio, tá bom? hoje não vai ter sorteio, mas Você vê? fiquem ligados, compartilhe mesmo assim, porque vamos evangelizar, vamos falar sobre o que vamos falar sobre esse... Então, peraí, então já Vai ter sorteio, hein? tem como voltar a fita aí do que você Pode falou? voltar, Porque com a Livraria certeza. Santa Terezinha, então, vai promover um sorteio. Aí eu gosto Que não. Então volta o microfone pro Coisa Juninho ali, linda. Não, vamos vou ver o deixar que pra é você. que ele vai sortear. Então. Vamos sortear o quê? O quê? Vamos fazer quê? uma coisa legal aí, um livro, um terço, Um livro. um livro. Um livro. Vamos, Do Padre Reginaldo? Padre Pode Reginaldo, ser? Batalha Espiritual, pronto. Batalha muito bem. Espiritual Tô do louco Padre pra ler esse Reginaldo livro. Manzotti. Que legal, hein? Então, da mesma maneira, né, Kliger? Compartilhando no modo público lá no final do programa, presente da Livraria Show de Santa bola. Terezinha. Nós estamos chegando, programa Uma Questão de Fé no ar, aqui pela Inconfidência. Mandar um abraço também para as empresas que apoiam o nosso programa, né, Fernando? É isso aí, nossos amigos, a Multissom, Drive Café, Blueberry, Uva e Verde Umuarama, Parresia Camiseteria, Clínica Belo Sorriso, Mamão Pitaia, BMS do Brasil, Corretoras de Seguro, Colégio Prisma, Ibiza Churrascaria e a Livraria Santa Terezinha. Estamos chegando. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. 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 A Rádio Inconfidência apresenta o programa Uma Questão de Fé. Bate-papo, opiniões e interação com ouvintes a partir de agora na Rádio Inconfidência. Júnior, 12:07, começando o nosso programa, hoje dando sequência no nosso assunto sacramentos. Estamos terminando a iniciação cristã hoje com o Crisma e, de modo particular, vamos também falar um pouquinho hoje, né, mais destacadamente do Espírito Santo, que está presente em todos os sacramentos, obviamente, mas de um modo especial no Crisma. E é por esse Espírito Santo que nós também já começamos a pedir, queremos a sua luz, e quem comanda a nossa oração hoje é o nosso amigo Juninho. Com você, companheiro. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos pedir que o Espírito Santo de Deus possa descer sobre nós neste momento. Seja o que você está fazendo agora. Eu gostaria de convidar você a fazer isso.
a convidar o Espírito Santo de Deus a entrar onde você está, a entrar no seu coração, para que Ele possa fazer com que a gente comece a enxergar aquilo que a gente não está enxergando, entender aquilo que a gente não está entendendo. Espírito Santo de Deus, estamos aqui para ser usado, estamos aqui nessa terra para ser usado. Então, a partir deste momento, a partir desse programa, fala conosco, Espírito Santo. Do mesmo jeito que você falou com os profetas, do mesmo jeito que você falou com os discípulos, do mesmo jeito que você permaneceu com os discípulos até o fim dos tempos, até o final, até a morte deles. Espírito Santo, esteja conosco. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que lava a terra, vem lavar meu viver. 12:09, hoje o nosso assunto é o Crisma, este sacramento também conhecido como sacramento da confirmação, que fecha a iniciação cristã, os sacramentos da iniciação cristã. Tem alguns questionamentos que nós vamos conversar no nosso programa de hoje, em que consiste esse sacramento, qual o seu significado, qual o seu fundamento bíblico, também podemos conversar sobre isso e vamos, claro, aqui à luz do catecismo, da palavra, conversar um pouquinho. Quem começa aí? Podemos começar pelo catecismo? O que diz o catecismo? Tá na mão aí, Juninho? Tá? E, aliás, esse também, até eu tinha pensado nisso, nós não citamos aqui ainda o Yucat, né? E justamente na Crisma tem uma citação bem legal, aí falando lá no Yucat nós vamos trazer também. Diga lá. O Yucat, para quem não sabe, é uma versão resumida do catecismo voltado para os jovens, né? Deixa eu só ler o que diz o catecismo. Talvez vai ser até parecido, mas aí você lê também no Yucat. No catecismo diz o seguinte: a confirmação aperfeiçoa a graça batismal. Aliás, nós vamos ter que depois explicar isso, né? Ué, por que aperfeiçoa? Então o batismo... falta alguma coisa para o batismo? O que é que o catecismo da igreja quer dizer com isso? É o sacramento que dá ao Espírito Santo para enraizar-nos mais profundamente na filiação divina, incorporar-nos mais firmemente a Cristo, tornar mais sólida a nossa vinculação com a igreja, associar-nos mais à sua missão e ajudar-nos a dar testemunho de fé cristã pela palavra acompanhada das obras, é o que diz o catecismo. E olha que interessante, o Yucat, como eu disse, é uma versão jovem, aí ele dá uma sintetizada nisso, ele diz assim, ó: quando um treinador manda um jogador de futebol para o campo, põe as mãos sobre o ombro dele e dá as últimas instruções de jogo. Assim também se pede para compreender a confirmação. É-nos posta as mãos para entrar no campo da vida, e pelo Espírito Santo sabemos que temos o que fazer. Olha que interessante, né? É uma outra linguagem, até por isso eu já tinha lido, achei bem legal e como elas falam a mesma coisa de formas completamente diferentes. Em que consiste esse sacramento? Vamos lá, sacramento do Crisma. Pablo. Ó, você falou do catecismo, eu tenho um outro parágrafo aqui do catecismo, né? Parágrafo 1302. Da celebração, né, no caso da celebração do sacramento, do Crisma ou da confirmação, ressalta que o efeito do sacramento da confirmação é a efusão plena do Espírito Santo, como foi outorgado outrora aos apóstolos no dia de Pentecostes, né? Então, no batismo, a gente já recebe esse Espírito de uma forma plena também, claro, né? Somos incorporados ao corpo de Cristo, nos tornamos filhos de Deus e não mais apenas criatura e tal.
O legal, Paulinho, que você falou, é o momento em que isso ocorre na vida da pessoa humana, né? A gente falava, né? A gente vai também relembrar algumas coisas que já falamos sobre os sacramentos. Nesse caso, o batismo. A gente comentou bastante da questão do batismo de criança, a necessidade urgente de tomarmos posse da graça de Deus e tal. Ainda criança, né? Ainda bebê. Mas a limitação humana é visível. Uma criança ela ainda não tem todo o entendimento do que ela está recebendo, apesar da graça já começar a fazer efeito. Claro. E aí fica essa questão assim, a graça de Deus, tem uma frase de um santo, não me engano, Santo Agostinho, que a graça de Deus supõe a natureza, ou seja, quanto melhor e mais preparada a natureza, maior é a ação da graça. E na fase em que a gente recebe o sacramento do crisma, da confirmação, né, estamos jovens, né, em média 15 anos e tal. Gente, a flor da idade, a idade da razão, o vigor, né, começa já a desenvolver a razão, o entendimento, o intelecto. E aí, né, nessa idade em que recebemos essa efusão plena, como diz o catecismo, para, né, dar o pontapé inicial na vida e começar, de fato, a viver, né, a vida de filho de Deus. E aí eu acho que é nisso que o catecismo se apoia quando ele diz que aperfeiçoa o batismo, né? A graça batismal. E a gente entende exatamente por isso, porque ele vem numa fase mais madura, né? E ainda São Tomás de Aquino diz algo muito bonito, né? Pois no batismo o homem recebe o poder de realizar o que concerne à salvação pessoal, enquanto vive para si mesmo, mas na confirmação recebe o poder de realizar o que concerne ao combate espiritual contra os inimigos da fé. O poder do sacramento da confirmação confere ao homem uma missão pública voltada para o outro, para a igreja, né? Então, não é uma redundância de sacramento, muito menos importante do que outros. Pelo contrário, né? O sacramento, no artigo 1285 do Catecismo também, eu acho legal falar que o sacramento é necessário à consumação da graça batismal. Ele é necessário para consumir tudo. É necessário, né? E o Catecismo continua falando assim que caso o batismo ele é válido, né? É interessante dizer isso, que mesmo, né, se você não sendo crismado, o batismo ele continua válido e eficaz. Com certeza. Só que o processo de iniciação cristã ele fica inacabado. Inacabado. Perfeito. Né? Fica algo mesmo. imperfeito ali, né? Então, é fundamental também, eu posso dizer, para a salvação. Não desmerecendo o sacramento do crisma. A gente não pode desmerecer um sacramento do outro, dizendo que o batismo é mais importante do que o outro. Eu acho que os três, né, os três sacramentos, eles se formam como um só. Né? Um liga ao outro, se você for observar esses três sacramentos, né? Então, é muito importante para que a sua iniciação cristã esteja completa, é que tem que ser feito o crisma. É isso mesmo. Deixa eu só... O crisma ele vem para fechar esses três sacramentos da iniciação cristã, né? E outra, se ele não fosse tão importante, ele não seria sacramento. Né? E é importante dizer, a gente né? dizer isso. E o Juninho, enquanto ele respondia, eu li uma pergunta que ia nessa direção, mas um pouco contrário, mas tem esse sentido e a gente pode, inclusive, já responder. Quem não é crismado, mas é batizado, o batismo é válido? Então, o Juninho acabou de dizer isso. Um não invalida o outro, pelo contrário, um complementa o outro. E aí é importante a gente dizer isso, que não invalida, obviamente. No batismo nós podemos dizer que no batismo nós nascemos, né? E no crisma nós crescemos, né? Para a nossa fé, para a nossa caminhada. O que a gente tem que entender é que o que é um crisma? Crisma é uma efusão,
Né? É Acho o catecismo, né? Eu li aqui, a efusão plena do Espírito Santo. que é efusão? É você e o Espírito Santo, é o Espírito Santo entrando em você, e a partir desse momento você torna o Espírito Santo de Deus ali, né? Inundando a vida. Inundando o E teu aí- coração. E aí a pessoa pode perguntar assim também, mas espera aí, eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo já não estava comigo? Mas vamos lá. Jesus Cristo, ele está presente em todos os sacramentos, né? Mas na Eucaristia em forma plena, em especial. Isso acontece com o Crisma. O Espírito Santo está presente em todos os sacramentos, mas em especial no Crisma, né? Você Ele está comentou por inteiro. bastante isso no programa passado, né, Fernando? Dessa Aham. presença real do Cristo na Eucaristia. E no Crisma, vamos dizer assim, que é um ressalto, uma evidência maior do Espírito Santo, da pessoa, da terceira pessoa da Santíssima Trindade. É legal também, assim, já começar a falar. Por que a gente está falando isso, né? A própria pergunta já é um sinal disso. Para algumas pessoas, mas claro que o sacramento é importante. Só que, infelizmente, a gente vê muito as pessoas, na época que é o sacramento do Crisma, jovem, já começa a descobrir as coisas boas da vida, já, zarpa da igreja, não é verdade? Pablo, Zarpa da incrível igreja. A maioria, assim como eu, foi feito... Eu não tenho vergonha de falar. Meu Cristo foi feito nas Não, coxas, antigamente... empurrado. Ó, eu acho que já podemos falar assim. Antigamente... Tem mais gente aqui também? Foi Não, empurrado? tem umas expressões que se usa aí. Ó, mas vocês vão... sofrer. Nós temos uma história, né, Paulo? Depois vocês vão falar. Mas vocês vão concordar comigo. Antigamente falava-se assim, que a pessoa ficava na igreja, na catequese, até o crisma. Depois o crisma sumia. Hoje não fica nem pro crisma. Não é verdade? Antes do crisma, comungou, já começa a ficar mais adulto, né? Saidinho. A mãe já não consegue fazer ir na catequese do crisma. Tem uma história aí na diocese, não sei se é verdade, né? Talvez seja uma piada, né? Árvore cheia de morcego lá. Isso é o Dom José que contava isso, né? Dom José que contava isso, né? Ele não sabia o que fazer, mas com aqueles morcegos lá, falou, deixa lá eu crismo eles. Aí eles vão Daí embora. sobra um. Mas é uma brincadeira, mas assim, nos traz uma preocupação absurda, mas não é quanto ao sacramento, é quanto a esse momento de vida do jovem. Não quer dizer que ele não está maduro para isso, mas qual é o entendimento disso? Eu vou te dizer assim, eu acho que é o interesse. É o interesse dele. Às vezes, acho que a igreja hoje, assim, os jovens de hoje, tá criando formas de segurar esses adolescentes, que eu posso dizer o nome de adolescentes. Ontem mesmo eu fui num grupo Meu Alvo é Cristo, ontem, o Pablo tinha ido. Eu fui. Rapaz, cheio de adolescente. Cheio de adolescente, acho que tinha uns 100, A quadra da escola adolescente. lotada Lotada. de adolescente. Então, assim, eu acho que legal isso. E na quinta tem também. Tem também o Mais de Deus, né? Lotado. Então, assim. Isso só na nossa paróquia, Isso, né? É formas que estão sendo usadas de segurar esses adolescentes, né? Formas diferentes. E tem que ser assim. E aí, assim, né? Nós precisamos olhar para isso. Nossa diocese, que é a diocese do Divino Espírito Santo, tem uma riqueza. Eu já vi muitas vezes padres de outras dioceses, bispos falando assim, gente, é impressionante isso aqui. Nós vivemos num lugar, não é comum isso. Não. Que nós temos aqui. Grupos de jovens, de adolescentes, renovação carismática forte, atuante, Caminhando com Maria, outros movimentos, acampamentos, Cursílio, acampamento. Então é uma igreja totalmente viva por essa presença tão viva quanto. E o que é interessante, Paulo, é que assim, é todo movimento. Se você vai no catecúmeno, tá cheio. Verdade. Se você vai na matriz, os retiros, agora tá tendo um retiro de jovem, eu acho que, se eu não me engano, o Jofac, lotado. Então, assim, não tem esse negócio, não, é todos. A diocese é muito rica. Bonito. Muito rica. A igreja tem a necessidade e tem a preocupação e sabe que ela tem que oferecer, né? E a igreja somos nós, né? Temos que oferecer oportunidades para que esses jovens encontrem alegria, prazer, né? Que eles consigam, o Pablo falava do vigor, né? Da energia, que eles consigam descarregar tudo isso e encontrem esse espaço dentro da igreja. Hoje... E existe, né? Esse espaço dentro da igreja e a gente cria esse espaço dentro da igreja e a nossa diocese é muito rica nesse sentido. Então, assim, a gente brinca com o sacramento da crisma, porque até parece, não brinca, mas tem essa impressão de que parece que a fase não é boa
para essa decisão. É sim. É que, na verdade, além da fase da razão, que a cidade está entrando, entra na fase do cozimento também, né? Hoje de manhã eu tava falando com o Paulinho, assim, esse jovem que dorme até meio-dia, tá escutando o PHN, o Dunga falando, que o jovem que dorme até 11 horas tem que tomar remédio de verme, porque não é possível, tem uma coisa errada, tá com lombriga. Ele falou que Jesus só escolheu Pedro e os pescadores porque pescador acorda cedo. Mas o Juninho falou que é uma coisa de interesse e é verdade, porque nessa idade aí, se você perguntar 80%, 90% ou mais, já sabe qual a profissão que quer estudar. Com certeza. Já tem o time que torce já há muito tempo. Então é uma questão de interesse. Decisões, opiniões já fez decisões, né? pra vida. E por que não decide pela Já namora. Já namora. Você sabia que antigamente isso, o bispo, quando ia crismar, além da imposição das mãos e o óleo, ele dava um tapinha no rosto. Eu vou falar sobre isso. Eu separei um negócio Esse aqui. rito ainda tem, né? Tem, né? é parte do rito isso, né? Faz parte. E tem até o tapinha não dói não, né? Tapinha não dói, né? Dom José deu um tapa nas minhas costas quando eu fui crismar. Mas é o rito. É igual que o jogador, né? O técnico. Fernanda, eu achei até eu queria falar um negócio sobre isso aí, mas antes eu queria falar assim, relembrando que a gente já falou, né? Sobre os sacramentos. E hoje, talvez não é por acaso que a gente vê a juventude, apesar da gente ver a nossa juventude aqui da nossa paróquia, da nossa cidade, até da nossa diocese, não é uma realidade nacional isso, né? Eu acho que a gente infelizmente vê muito jovem perdidinho de tudo na vida, né? E não é pra se gabar, né? Então você tá encontrado na vida. Graças a Deus a gente tá num caminho legal, né? Que é o caminho de Deus, né? Por que será? Lembra da que a gente falava sobre os sacramentos? Olha essa frase de santo, né, gente? É legal falar a frase de santo aqui no programa, porque a igreja, que nem o Paulinho falou, a igreja somos nós, os santos. São José Maria Escrivá, num livrinho que eu tenho aqui, Caminho, pequenininho, bonitinho, que diz assim, que bondade é de Cristo ao deixar a sua igreja os sacramentos. São remédio para cada necessidade. Então a gente falava assim, quando batiza, você está nascendo. Aí você precisa nascer para Deus também, batismo. Né? Nasce, qual que é a outra necessidade da criança? Crescer, se alimentar e se desenvolver. E aí espiritualmente nós temos o sacramento da Eucaristia. Sim. Pão e vinho para alimentar, para crescer. Agora, a gente já cresceu, já está numa, né, fisicamente já está crescidinho, precisa do quê? Precisa desenvolver, precisa entender a realidade da vida, entender algumas coisas que acontecem no mundo. E aí, qual o sacramento? O crisma, né? A efusão do Espírito Santo, certo? E não é à toa, gente, né? Olha para os jovens, quanto jovem perdido. E no crisma, também dá para falar isso, eu separei aqui algumas coisas sobre isso, a gente fala que um dos efeitos, isso está no catecismo também, tá? Parágrafo 1303, como um dos efeitos, eu vou ler, né, o que está aqui. Por isso, a confirmação, ou seja, o sacramento do crisma, produz crescimento e aprofundamento da graça batismal. E um deles, aumenta em nós os dons do Espírito Santo. Então, às vezes, falta nesses jovens que, como vocês estavam falando muito bem, por desinteresse, falta o quê? Falta a ajuda do Espírito Santo, um dom do Espírito Santo, né, a superar as dificuldades que começam. Já dando uma introduzida, depois a gente fala mais por que, quem já crismou sabe, por que no sacramento, no rito do sacramento, você tem um tapinha, né? Um tapinha, um pleft na cara, assim, né? E tem até um artigo que eu abri aqui que fala, um tapinha não dói. Não dói mesmo. Larga de ser ridículo. Não, sabe por quê? Porque tem alguns, né? Tem lugar assim que se o pai, alguém vê o bispo dando um tapinha na cara, já, meu Deus, já escandaliza, né? Pô, larga a mão. É por isso que a gente vê pessoas que se frustram facinho com tudo, né? O tapinha é o quê? Aguenta, filho, vai começar. Vai começar, acorda pra vida, né? Que nem você falava. Vai ficar dormindo até 11 horas, meio-dia, quando? Né? Acorda pra vida, vai começar. Vai começar os desafios, vai começar as angústias, os sofrimentos, né? E para nos ajudar nessa fase, o remédio para essa necessidade, como diz São José Maria Escrivá, os dons do Espírito Santo, o próprio Deus em forma de Espírito para nos empurrar e levar, né?
Essa idade, o pessoal vai buscando tanta parceria, né? Tá aí a hora de buscar uma parceria espiritual com o Espírito Santo, né? Tanta influência vai criando. E a gente conversando, aliás, é o objetivo do programa, a gente estudar e refletir. A gente começa a encontrar algumas respostas também para isso. Por exemplo, o Pablo dizia, de quem então é a responsabilidade por essa fuga? Do crismado. Minha. Eu que crismei, que assumo um compromisso, como Santo Tomás de Aquino disse e eu li aqui, dizendo que o sacramento do crisma é para colocar a serviço do outro. A gente fica olhando de fora e falando assim, aí, cadê aqueles adolescentes que não estão na igreja? E daí então é hora de olhar para dentro e dizer, e os crismados? Estão fazendo o que pelos crismandos? Sim, e é interessante, Paulo, voltando um pouquinho da crisma, São Pedro, ele fala algo que a igreja aplica hoje, né? Para você ser crismado, você precisa ser batizado, né? Isso é um primeiro batismo, né? Para depois ser crismado. E isso porque Pedro falou algo lá em Atos capítulo 2, versículo 38, que é bem interessante e vai muito do que nós estamos falando aqui agora. Pedro disse aos judeus nos dias de Pentecostes, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E depois ele fala, e recebereis o Espírito Santo. Então aqui ele tá dizendo, está dando instruções para a gente, né, o que a gente tem que fazer. E a igreja segue o que os discípulos falam, né? E aqui Pedro foi bem claro. E um completa né? o outro, você vê? É legal, um completa o outro. E recebereis, né? É a fundamentação bíblica. O batismo, né, perdoa pecado. Lembra, a gente falava no sacramento do batismo, a questão do pecado original, e o batismo que vem para apagar essa culpa e nos dar a graça, né, de seguir uma vida sem essa mancha do pecado original. Ou pelo menos com a graça de Deus para superar, né, essa inclinação para o pecado. E aí tem um complemento. E recebereis o Espírito Santo. Então, assim, tudo que a gente está fazendo está embasado, né, aqui na palavra. E é interessante também, Paulo, a gente falar o significado até da palavra crisma, né, que eu fui buscar certinho o que significa, e é interessante a gente saber, né. A palavra crisma vem do grego, né, crisma, que significa óleo. Em português, o crisma significa óleo sagrado, né, porque uma das né, que nós vamos falar sobre isso, né, o que é utilizado para acontecer a crisma, né, tem que ter o óleo sagrado. Sim. Ao passo que a crisma significa o sacramento da confirmação. É bem interessante isso. E uma coisa também que é interessante dizer é que não tem idade para ser crismado. Não tem idade. São Tomás de Aquino, ele fala algo que é bem legal, assim. Deixa eu achar aqui São Tomás. Que ele fala que não tem idade. A idade do corpo não constitui um prejuízo para a alma. Olha que coisa mais bonito, Massa, né? Que bonito, E assim, eu abro até um parênteses para falar de... Hoje nós estamos falando bastante de São Tomás de Aquino, o Pablo já leu um outro santo, nós vamos ter a oportunidade de falar disso. Mas já estamos experimentando aqui a importância deles para a nossa igreja. Olha o tanto que nós estamos refletindo e aprendendo a partir de reflexões e orações dessas pessoas que viveram para Deus. Nós vamos ter o programa certo para falar de santo. E essa é uma questão que nós vamos levantar aqui ainda. Quem pode receber o sacramento da crisma? Tem muita gente participando, mas já é meio-dia e 31. Nós vamos fazer o nosso intervalo. Já voltamos. Você pode perguntar, se você quiser, na nossa live, também pelo WhatsApp, no 84556091. A nossa live está acontecendo na página do programa Uma Questão de Fé. E hoje nós estamos sorteando o livro... Como é o nome do livro? Do Padre Reginaldo? É o livro mais vendido do Brasil hoje. Batalha Espiritual. Sério? Batalha Espiritual, Legal, o livro cara, mais vendido do Brasil. Tem que compartilhar a live em modo público. Vai lá no mundinho, clica lá em público e compartilha no final do programa o sorteio aqui. É rápido o nosso intervalo e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Uma Questão de Fé. Voltamos a apresentar o programa Uma Questão de Fé. Eu vou me... Você vai pra onde? Vou me converter, Vou né? falar dos nossos amigos patrocinadores agora, da apoiadores. Não do para, evangelizador. a conversa não para. Aqui no intervalo a gente continua falando. E você que tá pela live fica assistindo. A gente não tá ainda com áudio aqui, mas futuramente estaremos por intervalo também. Vamos agradecer, né, os nossos parceiros, quem coloca esse nosso estúdio no ar, né? Que
realmente prover aí as condições da gente estar aqui todo sábado. E agora, em especial, queria falar da Livraria Santa Terezinha, ele que está nos dando o brinde de hoje aí. E assim, muito mais da importância da livraria, que graças a Deus nossa cidade tem bastante livrarias completas, mas lá o interessante é o seguinte, que talvez você vai sem saber ao certo o que buscar, né? E lá tem uma pessoa para te instruir, ó, tem uma Bíblia bacana, você quer o quê? Para estudar, tem aqui. Ah, eu quero um livro para entender um pouco mais disso. Então, tem o Juninho, tem a Cícera, eles que vão te dar a direção certa do que buscar. E isso é importante, né? Hoje tem a facilidade de comprar na internet, tudo bem. Mas eu quero saber um pouco mais. Talvez você vai comprar um livro pela capa e ali o Juninho já pode te dar uma resumida do conteúdo, vai ficar muito mais fácil. Tá parecendo o Celso Portiolli já, né? O Fernando. Milton Neves? Mas é interessante, porque eu uso isso, né? Quando eu tô na dúvida, eu vou lá, Juninho, eu quero uma Bíblia para estudo. Ó, tem essa que é bacana, tem nota de rodapé. Ó, eu compro o catecismo, então... Isso é muito mais, é uma prestação de serviço, mais do que um produto. Vou contratar. E também, abraço para os nossos amigos, o Edmilson, o Juninho, o Paulinho, lá da Multissom, uma loja com mais de 30 anos de tradição aqui em Umuarama, em acessórios automotivos. Agora eles também são especialistas em películas de proteção para residências, comércios, para carro. A Milena, lá da Uve Verde Presente, uma loja completíssima em presentes e decorações, ali pertinho da Pernambucana. A clínica Belo Sorriso também, que muito mais do que estética, tratar dos dentes, é tratar da saúde também, né? Ô, Paulinho, deixa eu mandar um abraço pra Meire. Mande. Lá de Dourados. Eu tô vendo aqui, rapaz. Tá nos assistindo. Não creio. Família Polônio. Paulo. Dourados, Mato Grosso do Sul. Dourados, mandou um que abraço. bom, cara. Família Polônia. Compartilha a abraço página aí, também gente. É um modo de ajudar a evangelizar, viu? Inclusive esses vídeos, os programas estão todos inteirinhos lá no canal no YouTube do programa. Só digitar lá no seu YouTube aí, programa Uma Questão de Fé. Aproveita e já se inscreve e aí sempre vai aparecer para você. Mandar um abraço aqui para Letícia, esposa do Pablo, Emerson Andrade, o Antônio Fagundes, a Maria Helena, Ali Pierin, o Almires Viviane, também ligado aqui. E depois eu mando mais abraços. Nós temos que vai sair pro resgate esse livro de novo. Viu? Tem muita gente do resgate. A galera do resgate está em peso aqui. Deixa eu aproveitar aqui, Juninho. A Carol Esquiavon, a Laura Souza, a Adriana Costa Curta, o nosso amigo Fernando Gardim, a Camila, o Alan de Lazari, Ana Beatriz, o Everton Queiroz. Ô, Vertinho! Bom, vamos lá, né, gente? Quem é que pode ser crismado? Vamos... O Juninho já citou ali uma frase bem bonita de São Tomás de Aquino, mas nós vamos dizer isso de uma forma mais clara. E vamos também falar sobre a preparação. O que é que a igreja diz? Como que funciona esse processo aí? Olha, né? primeiro assim, quem é que deve ser crismado? Na verdade, todo católico cristão deve ser crismado. Tem batizado. Para você ser crismado, você tem que ser batizado. Isso. Mas, após o batismo, tem muita gente que foge e tudo mais, igual o Paulo falou, é obrigação, igual o Juninho já falou, independente da idade, buscar o sacramento da crisma. O catecismo fala, pode e deve. E deve, dever do bem... cristão católico. Aí tem gente, e para casar, eu preciso ser crismado? Aí a igreja abriu uma ordem ali, que não necessariamente... pro casamento. Por quê? Porque estavam banalizando o crisma. Crisma é rapidinho só para casar. E essa não é a intenção, né? Então, nem deve ser. Mas você, ao longo da vida, é obrigado, sendo cristão, católico, a buscar esse sacramento. Sim. É obrigado no sentido de que eu necessito dele. Justamente, né? Porque se é um sacramento da confirmação, então eu escolho. Mas... essa livre escolha deve partir do meu coração pelo interesse da necessidade. Eu preciso. Outra coisa, Paulo, para crismar, o catecismo também fala que é preciso estar em estado de graça. É interessante a gente citar isso. E convém recorrer a um sacramento de penitência. Né? Nós temos que nos confessar. Estado de graça, que o Juninho está falando, significa isso. Tem que confessar antes de crismar, meu amigo. Está limpo. Vai confessar, seu sem vergonha. Estado de graça, vamos traduzir. Estar limpo, purificado, para receber o Padre Paulo ele fala que o Espírito Santo entra em qualquer vaso, menos no vaso sujo, né?
Então, esse é o momento de receber o Espírito Santo, tem que estar limpinho. Até o negócio do tapinha, né? O cara vai fazer o crisma, né? E o bispo dá um tapinha. Daí o cara olha pro bispo, será que o padre contou pro bispo meus pecados, né? Que o bispo dando um tapa na cara. Ó, aqui diz o seguinte, após a primeira Eucaristia, o adolescente, nós estamos nos referindo aqui a quem vem na caminhada, né? Batizou, fez a catequese, primeira comunhão, mas a gente sabe também que existem aí catequese para adultos e tudo mais, né? O adolescente deve participar dos encontros de perseverança e atividades paroquiais próprias para a sua idade, dando continuidade ao processo de formação de fé. Veja que há, né, uma caminhada. Os padrinhos e os pais, presta atenção aí. Estava aqui na minha mão. Os padrinhos e os pais devem acompanhar a formação do crismando e participar dos encontros e palestras promovidos pela igreja. Alô, pai. É recomendada a leitura dos bons livros católicos que levem a melhor compreensão possível a respeito do grande passo que será dado, porque o que tem de pai táxi... Pai táxi. Não, nós temos que falar isso aqui, não tem não? Claro que tem. Né? Porque aí a gente entende o porquê da vazão mesmo. Olha, né? Paulo, eu vou citar mais uma vez. Estava com os adolescentes ontem no grupo. E o que eu mais percebi, Paulo, isso eu acho que é o problema da nossa sociedade, é o problema de tudo. É a ausência. A ausência do pai nessa parte, nessa iniciação cristã. É demais, Paulo. Carência de pai, carência de atenção, carência de cobrança. Vamos falar cobrança. De pedir, não, você vai ter que ir, não. Nossos adolescentes que eu tô vendo assim, tudo deixado, sabe? Não é liberdade, é abandono mesmo, né? Isso, você falou a palavra certa, abandono. E para essa fase de iniciação cristã, gente, é necessário cobrança. Presença, palavra, não adianta esse negócio de que o adolescente toma a decisão, meu irmão, tudo bem, ele tem a decisão, certo ou errado, mas o pai tem que estar em cima, auxiliando nessa decisão dele, né? Eu tava falando ontem para os adolescentes, a decisão é tua, né? Chamando a responsabilidade para eles, né? Vocês têm que tomar a decisão, mas os pais têm que estar em cima, né? Auxiliando para que eles tomem a decisão certa. A decisão é deles, né? O que eles vão fazer na vida é deles. Mas o pai tem que estar em cima, né, Pablo? Tem que estar cobrando. Acompanhando, né? Você que tem um filho adolescente, né? Praticamente já, né? Já? Vai fazer 12. 12 anos, então. Já na adolescência. Se o Pablo não estiver em cima do Felipe ali, pai, que ele toma a decisão, porque no final das contas a decisão é dele. Mas você tem que estar em cima cobrando, auxiliando para que ele tome a decisão certa. Porque o Pablo não vai estar a vida inteira do lado do Felipe. Vai ter hora que o Felipe vai estar sozinho. E a decisão vai ser do Felipe. Aí que entra o pai. Auxílio, a cobrança, para que ele tome a decisão certa na vida dele, né, Pablo? Ajudar a escolher, né? Eu acho que nessa hora o pai, na adolescência, juventude, o pai, a mãe tem que estar presente, né? E ajudar o filho a saber escolher, saber buscar o que quer, né? Até ele começar a conseguir andar com as próprias pernas, né? E a igreja, ela olha para isso de uma maneira mais ampla. Então ela entende que não é só por ser responsabilidade, é necessário. É necessário que o pai, que a mãe, que os padrinhos... O catecismo, ele fala forte isso, né? Para a confirmação, como para o batismo, convém que os candidatos procurem ajuda espiritual, é o catecismo falando, de um padrinho. Isso. Ou de uma madrinha. Olha, se a gente pudesse aqui voltar, mas você que está aí, depois entra lá no YouTube e assista a gente falando do batismo, quando a gente fala dos padrinhos. Porque eu tenho que chamar o fulano lá para ser padrinho do meu filho, porque ele é meu amigo. Meu amigo de festa. Porque eu quero homenagear meu amigo. Entenda que o compromisso que você está assumindo para essa pessoa, será que ela é capaz de acompanhar todo esse trajeto e mais? Se responsabilizar também, ser efetivo nesse apadrinhamento. A pergunta é assim, será que na hora que seu filho estiver passando por uma dificuldade espiritual, você vai chamar o seu padrinho para aconselhar ele? Como que vai ser o conselho desse padrinho que você escolheu? Esse padrinho será um exemplo para isso, uma referência na caminhada. Essas questões entram agora na crisma.
na hora de batizar lá, de comprar roupinha, de fazer a festa, né, de começar a chamar de compadre e tudo mais, às vezes até pode ser que seja bonito. Mas não tem nada de religioso e cristão nisso. Não tem nenhuma base e nenhuma estruturação, né, de fé nesta relação que está sendo estabelecida. Ela é meramente social e dali para fora, nada para dentro. Então a gente precisa, às vezes, a pessoa fica brava com a igreja, o Pablo falava isso hoje no começo, né, se revolta, né, com alguma coisa e tudo, com pessoas e tudo mais, com decisões do que a igreja fala, e a igreja bate o pé e onde ela afirma, ela não arreda por causa disso. E nem deve. Porque, de fato, é uma coisa séria. Olha até onde o padrinho vai. Até o final da iniciação cristã. É até onde o padrinho vai. Aliás, existem algumas paróquias e dioceses e famílias que costumam, né, trazer os mesmos padrinhos para a crisma o padrinho do batismo, né? E aí nós também queremos falar hoje, já é 12h47, né? Sobre, o Pablo até falou de um rito do crisma, que é o tapa. O Juninho também já falou do óleo. É um tapinha mesmo, vai! É pra acordar, vai caminhar, né? Disse ali, né? Né? É o tapinha do treinador. Vai, entra em campo. E o Juninho trouxe o óleo, mas nós queremos falar também da presença do bispo. E eu lia no começo do nosso programa essa indagação, né? Onde está a fundamentação bíblica do crisma, né? Aqui também existe uma fundamentação bíblica para essa presença do bispo nessa solenidade. Quando ele não pode, ele delega ou nomeia alguém para fazê-la. Vai lá, Fernando. Vamos lá, vamos para a Bíblia agora, não é? E é mais uma passagem muito linda e importante de se refletir. Porque tudo aconteceu, segundo as Escrituras, a instituição do crisma, depois da ida de Jesus, assim, e eles estavam passando por uma perseguição grande. Inclusive, Paulo, ele ainda não tinha se convertido, né? Então, era Saulo ainda, estava perseguindo, e Filipe, era um diácono, ele estava na Samaria, e ele estava anunciando a palavra. Isso já após o Pentecostes, após né? o Pentecostes, isso, vamos chegar lá. E Filipe, ele estava anunciando a palavra, e várias pessoas ali da Samaria, eles estavam aceitando a palavra. E aí vem João e Pedro para impor as mãos e enviar o Espírito Santo naqueles que já haviam sido batizados. Porque eles recebiam a palavra, se convertiam e iam se batizando. E aí veio. E daí, por que Pedro e João? Porque eles estavam em Pentecostes e tinham recebido o Espírito Santo. É interessante também refletir em Pentecostes, que estavam todos sentados, aí vem o Espírito Santo e ali eles levantam e vão, né, para a caminhada. Então, Pedro e João, eles estavam em Pentecostes, eles descem até a Samaria e começam a impor as mãos. Se alguém quiser ler e refletir, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Pode ler o capítulo 8 ali completo. 17. E aí eles começam a impor as mãos e logo depois ali, Paulo, um pouco mais para frente, Paulo já vai e se converte. Então aí nós vemos ali que Filipe, ele era um diácono. E veio o apóstolo Pedro e João para instituir ali, na época não era isso, mas o crisma, o Espírito Santo. Na igreja ocidental, ainda eles fazem o rito do crisma, do batismo e da Eucaristia, tudo junto. A nossa igreja oriental, graças a Deus, a nossa ocidental, a oriental ainda faz, a nossa ocidental, graças a Deus, foi se multiplicando as dioceses, multiplicando as paróquias e foi ficando cada vez maior. Então, como é o bispo que ministra tudo isso daí, eles separaram, eles fazem primeiro a Eucaristia, depois o batismo, depois a Eucaristia e aí vem o crisma. Por quê? Porque daí o bispo, ele não fica, é muita coisa, então reúne a maioria, né, a massa e o bispo vai lá e dá o sacramento. Então, por que o bispo? Porque é o magistério da igreja. O bispo lembrando que o sacramento do crisma é o último nessa sequência cronológica do sacramento da iniciação cristã. Então vem o bispo, que não sei se alguém já ouviu falar, o bispo é o guardião da fé. Já ouviram falar isso? Esse nome bonito? O bispo é o que guarda a fé católica. Então vem o guardião da nossa fé e confirma. Tapinha, né? Beleza? Tá pronto,
batizou Partiu. como Eucaristia, partiu, vida cristã, né? Não se acabar no mundão, mas servir o outro, cuidar de si mesmo e do outro e do mundo, da natureza. O bispo vem nessa última fase da iniciação para dizer, tá pronto. Vai pra lida agora, se a gente soldado, vai lembrar marchar. Se lembrarmos da celebração, né? Tem o momento da profissão de fé ali, que é o bispo que indaga, né? Sim. E faz o crismando responder. Você A crê, reno- né? A renovação É o momento da confirmação. do batismo, das promessas do Tudo. batismo. As promessas do batismo são todas confirmadas nesse momento. É muito rica essa celebração, porque ela fecha essa iniciação cristã. Como a igreja amarra as coisas, né? É. Aí tem aquele questionamento também, que foi questionado lá no nosso primeiro sacramento do batismo. Porque a criança não sabe de nada, a criança está sendo batizada, não sabe nada. Isso aí tem outro argumento. Tá aí a crisma, para confirmar o que ele fez, né? Tá aí, ó, a crisma tá aí para confirmar o que ele professou lá no batismo lá. Daí ele tem que falar, você crê no Espírito Santo? Creio. Você crê na Trindade? Creio. Tem várias profissões de fé na crisma. E tem para confirmar o batismo. A renovação das promessas do batismo. Paulinho, vamos falar um pouquinho dos dons? Dá tempo? Vamos. Rapidinho. Então, assim, tá no catecismo, né? Parágrafo 1303. Se alguém quiser confirmar lá depois, do Catecismo da Igreja Católica. Um dos efeitos, né? Do crisma, do sacramento do crisma, é aumentar em nós os dons do Espírito Santo. Por que aumentar? Porque nós já recebemos isso no batismo. Né? Então é a efusão, é a plenitude, o aumento. Pablo, de santificação. Juninho, Fernando, Paulinho, qual que é os dons do Espírito Santo? É os dons, não são os frutos. Existem os frutos do Espírito e os dons. É claro que nós poderíamos falar dos frutos também, já que o Espírito age e age com tudo. Mas os dons, a igreja nos ensina que são 7. Vou tentar falar rapidinho, mas é muito legal falar. São eles: fortaleza, sabedoria, entendimento, ciência, conselho, piedade e temor de Deus. São 7. Gente, se a gente for ver, vou tentar falar rapidinho, depois vocês complementam, é o que tem faltado pra gente hoje, falta na vida, a gente percebe muito a ausência desses dons, né? As pessoas esquecem de pedir isso pra Deus, de rezar. Fortaleza, o tapinha, né? Coragem. Vai começar agora, né? Você vai aguentar, você tem o Espírito Santo, tem desafio, não vai ser fácil, vai ter desafio. Jesus morreu na cruz, teve provação, a vida não vai ser ficar encostado numa poltrona de sofá a vida toda, o tempo todo, né? Então, vai suportar a firmeza e tal. Sabedoria, gente. É legal falar um pouquinho assim também, porque às vezes a gente confunde sabedoria com entendimento e ciência. Parece que é tudo a mesma coisa, mas não é. Então, de uma forma simples, sabedoria é aquela distinção simples até entre o bem e o mal, entre o que é essencial e o que não é tão essencial, né? Às vezes a pessoa sem muito estudo, mas é sábia. Sim. Vivida, experiente. Tira pelos apóstolos, pelos os nossos profetas. Se você for ver, era analfabeto. Analfabeto. Só que tinha um conhecimento. Os nossos santos da igreja, nossos santos, não é quantos santos Sim. que eram analfabetos, não sabia escrever. Mas se você fosse conversar com um santo desse. E aquela verdade. coisa de enaltecer a experiência das pessoas mais velhas, sábias, vividas, né? Então você pega uns jovens aí, uns adolescentes, né? Que é umas bocas de tramela, que não sabe nada da vida e quer ficar falando, respondendo, achando que sabe tudo e não sabe nada. É um Zé Ruela, né? E o pai, a mãe, o avô, a avó tentando dar um conselho, tentando passar essa sabedoria que olha só, gente, é um dom do Espírito Santo. Entendimento. Qual que é a diferença de sabedoria e entendimento? Ao mesmo tempo que a sabedoria é essa coisa que acontece sem estudo, é uma coisa simples com a experiência da vida, o entendimento torna a nossa inteligência capaz de compreender e assimilar as verdades de Deus. Paulo, o entendimento aqui tem uma filosofia que é legal, que nos leva a ver as pessoas e o mundo com os olhos de Deus. Ver com os olhos de Deus as coisas. Eu tenho uma frase aqui. O entendimento nos remete um pouco ao estudo, né? Então você que acha também que não precisa estudar, né?
não precisa estudar, tanto estudar as coisas da escola, do mundo, quanto as coisas de Deus. É o que a gente está fazendo aqui, tentando estudar, aprender um pouco mais. É preciso sim, né? Senão não vai entender, senão não vai perceber a grandeza de tantas coisas, né? Das coisas de Deus, essas verdades reveladas que a gente fala. Tem uma frase aqui de São José Maria Escrivá, eu preciso ler essa frase, gente. Olha que legal, Paulinho. Frase de São José Maria Escrivá. Frequentas os sacramentos, fazes oração, és casto e não estudas, não me dizes que é bom, és apenas bonzinho. O entendimento é essa busca do estudo, meu, você tem que estudar, meu amigo, tem coisa, se você não estudar, não aprender o que é certo, o que é errado, né, com a graça do Espírito Santo, com esse dom do entendimento, você vai ficar vulnerável a um monte de mentira que estão ensinando, principalmente para jovem e adolescente. Eu fui no meu Ave Cristo semana passada e teve uma hora lá que eu abri para eles pergunta e resposta para tentar ajudar, porque, gente, eu fico com pena. Eu fico mais seguro porque o meu filho lá em casa, beleza, mas tem pai que não consegue ensinar umas verdades da vida aí que a igreja ensina pra gente, porque também não sabe, né? Esse é o entendimento. Ciência é essa necessidade que a gente tem de conhecer as obras de Deus. Conselho, saber dar conselho pros outros, mas pra eu também, né? Tem gente que não sabe aconselhar o outro porque não sabe aconselhar a si mesmo. Piedade, rezar, né? A gente tem que rezar, tem que rezar o terço, rezar em casa. E temor de Deus, né? Que não é medo de Deus, é respeito de Deus. Receio de ofender a Deus, né? Nós vamos estudar isso. Temos que voltar nisso. É só para lembrar que é um efeito do Crisma, né? Como é o nome do santo? São José Maria Escrivá. Ele fala para nós que estamos aqui estudando. Não adianta. Para ser bom, tem que estudar. Fernando, como que é a palavra aí? Tá no livro de sabedoria. Olha que lindo isso. Por mais perfeito que seja um homem, se lhe faltar a tua sabedoria, não valerá nada. A sabedoria divina, que o Espírito Santo divina, nos traz. tem que saber. Que é um dom do Espírito. É um dom do Espírito, né? De onde provém a nossa crisma. Aliás, nós batizados temos, mas tudo isso que justificamos a importância desse sacramento, que mais uma vez a gente quer deixar claro, não redunda, não pelo contrário, ele completa. Sabe, Paulo, e não estão pedindo para que os pais sejam teólogos, Não, o básico. Isso aqui é o básico. Só o básico. Para que você possa educar os seus filhos. O básico. Né? O simples da vida. O que o filho. Ensinar o filho o que vai acontecer com ele na igreja. As consequências se ele entrar na igreja. Sabe, escolhas, né? Nessa fase. E para quem passou da adolescência, toda hora é hora. Agora é a hora de confirmar a sua fé. Gente, 12h59, acabou mais uma vez, mas fechamos a iniciação cristã e semana que vem nós vamos falar dos sacramentos da missão, tá? A ordem e também o matrimônio. Não sei se conseguimos falar os dois no mesmo programa, mas vem aí 2 sacramentos também importantíssimos que se referem à nossa missão como cristãos. Pablo, muito obrigado. Até semana que vem. Até, Paulinho. Deus abençoe. Um abraço, Juninho, Fernando, Krieger. Juninho. Um abraço a todos. Foi mais um prazer. Foi um prazer muito grande estar com vocês aqui falando da palavra de Deus. Muito obrigado. Isso aqui pra gente pra mim, uma dádiva. É um aprendizado. Fernando. Tchau. Tchau, moçada. Tchau, pessoal da live, pessoal de casa. Espero vocês sábado que vem. Espero que, assim como nós, vocês também estejam apaixonados por esses sacramentos lindíssimos que é da igreja. Pera aí, mandar um abraço rapidinho. Tem gente mandando aqui no WhatsApp. Queria mandar um abraço pra minha mãe que fez o cafezinho pra gente. Obrigado, mãe. Pra minha futura sogra Elaine, que ela tá escutando. Um beijo. Sabia que tinha coisa, né? E pra dona Sebastiana, a avó do João Giroldo, nosso amigo, que falou que não tá perdendo um programa nosso. Que legal. E ela tá adorando, tá amando. Obrigado, viu, vó? Um beijo. Bom, deixa eu falar o nome da ganhadora aqui, a Kathleen Silva. É assim? Jesus amados. Que veio do resgate. Não vou mostrar pro Juninho, não. Não vou mostrar pro Juninho, não. Se ele não conhece pelo nome. Quero mandar um abraço também para um ouvinte nosso, 40 anos evangélico, é católico hoje, casado na igreja, comunga, já há 20 anos e está nos ouvindo. Muito obrigado, viu, pelo carinho da companhia.
o José Eduardo de Oliveira, também a Neuza, legionária, já há 35 anos. O povo da igreja nos ouvindo, Que viu? legal. Muito obrigado. Nós temos que estudar, meio de 2, já estouramos na hora, mas semana que vem nós estamos de volta, se Deus quiser. A Rádio Inconfidência apresentou o programa Uma Questão de Fé. Oferecimento: Multissom, Clínica Belo Sorriso, Uva e Verde Presentes, Drive Café e Bisa Churrasco.